Aqui é Renato Paiotti, do Instituto Newton C. Braga. Neste vídeo, nós iremos aprender a como fazer os cálculos de velocidade, torque e potência para os motores. Para executarmos o cálculo de velocidade do motor, aqueles motores tipos universais, que são chamados de gaiola de esquilo, que são dispositivos de velocidade constante, onde a velocidade é determinada pela frequência da rede de energia. Se esses motores operarem a uma velocidade menor do que a especificada, dada pela frequência, eles correm o risco de sobreaquecerem e com isso queimarem. Para calcularmos a velocidade de um motor de indução, devemos usar a seguinte fórmula: VRPM, que é a velocidade sincronizada em revoluções por minuto, 120, que é uma constante, vezes a frequência da rede de energia, que é medida em Hz, dividido pelo número de polos do enrolamento do motor, representado aqui pela letra P. Vamos a um exemplo de aplicação. Vamos imaginar que a velocidade de um motor de 4 polos é alimentado por uma rede de energia de 60 Hz. Neste caso, o VRPM é igual a 120 vezes a frequência, que é 60, dividido por um número de polos, que são 4. Chegamos ao resultado de 1.800 revoluções por minuto. Agora nós iremos calcular o trabalho. O trabalho de um motor é dado pelo produto da força pela distância. Como força, podemos entender qualquer causa que muda a posição, movimento, direção ou ainda a forma de um objeto. A resistência é qualquer força que tende a impedir o movimento de um objeto. Logo, o trabalho é realizado para se vencer uma resistência. Para calcular o trabalho de um motor, devemos aplicar a fórmula W, que é o trabalho, é igual a força, medida em newtons, vezes a distância, medida em metros. Para um exemplo de aplicação, podemos imaginar um trabalho realizado para se levantar um peso de 25 newtons ao longo de uma altura de 30 metros. Então, nós teremos o trabalho é igual a 25 newtons vezes 30 metros, chegando ao resultado de 750 newtons por metro. Agora, vamos calcular o torque. E o torque é a força que aparece no eixo de um motor quando ele gira. Trabalha da mesma forma que o próprio trabalho, lembrando que o torque é uma força atuando a uma distância, sendo medida em newtons por metro. Porém, diferentemente do trabalho, o torque existe mesmo quando não há movimento. Para calcular o torque, devemos usar a fórmula T, que é torque, é igual a força vezes a distância. Força medidas em newton, distância medidas em metro. Um exemplo de uma aplicação que podemos dar, podemos imaginar como calcular o torque de um motor que produz uma força de 60 newtons a uma distância de 0,3 metros do centro do seu eixo. Então, nós temos que o torque é igual a 60 newtons vezes 0,3 metros, chegando ao resultado de 18 newtons por metro. Agora nós vamos executar o cálculo de potência. A potência elétrica de um motor pode ser tanto especificada em HP, cavalo de potência, como em watts. Um HP é equivalente a 746 watts. Lembrando que o watt é a potência despendida por uma corrente de 1 ampere ao circular entre dois pontos de um circuito em que haja uma diferença de potencial de 1 volt. Para calcularmos a potência de um motor em HP, a partir de sua especificação em watts, usamos a seguinte fórmula: HP, cavalo de potência, ele é igual a V, que é a tensão medida em volts, vezes I, que é a corrente que é medida em amperes, a eficiência de um motor, dividido por 746, que é uma constante. Vamos a um exemplo de aplicação, onde nós devemos medir a potência em HP de um motor ligado a uma rede de energia de 220 volts. Lembrando que esse motor puxa uma corrente de 4 amperes e tem uma eficiência de 80%. Então, o cavalo de potência é igual a 220, que é a voltagem, vezes 4 amperes, que é a corrente, e uma eficiência de 0,80, que é a eficiência do motor, tudo isso dividido por 746, que é um cavalo de potência em watts. Chegamos à conclusão de que o resultado neste caso fica de 0,943 cavalos de potência. Para finalizarmos, vamos calcular agora a velocidade sincronizada. Os motores alimentados pela rede de energia são considerados motores de velocidade constante.
Isso ocorre porque o movimento de tais motores é determinado pela frequência da corrente alternada que os alimenta e pelo número de enrolamentos que possuem. Os motores projetados para operar na rede de 60 Hz possuem velocidades sincronizadas com valores típicos de 3.600, 1.800, 1.200, 900, 720, 600, 514 e 450 RPM. Para calcular a velocidade de um motor desse tipo, devemos usar a seguinte fórmula: RPM igual a 120 vezes a frequência, que é da rede de energia, dividido por N, que é o número de polos do motor. Um exemplo de aplicação que podemos utilizar é descobrir a velocidade sincronizada de um motor de 4 polos que opera alimentado por uma rede de 60 Hz. Então nós temos o RPM, que é igual a 120 vezes 60, que é a frequência da rede de energia, dividido por 4 polos. Chegamos à conclusão que o RPM desse motor é de 1.800. Para concluirmos esse vídeo, vale lembrar que nas aplicações que envolvem motores alimentados pela rede de energia, é preciso levar em conta os valores dos parâmetros indicados, para que tenhamos uma operação correta. O motor girando em velocidade abaixo da especificada, porque não tem torque suficiente para movimentar uma carga, pode significar problemas de sobrecarga que podem resultar na sua queima. Fique atento!